Olá a todos. Vamos fazer um exemplo aqui de particionamento de disco. Vamos usar aqui uma imagem que a gente está emulando aqui no VirtualBox aqui do Ubuntu. A gente vai mostrar um meio, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco arcaico, que muitas pessoas têm medo de usar, que é usando o terminal lá, né? Aquela telinha preta do estilo DOS, vamos dizer assim. E depois a gente vai montar um outro vídeo mostrando a interface gráfica, como fazer particionamento com interface gráfica, que é bem mais simples. Mas vamos lá. Aqui eu estou na tela gráfica do Ubuntu aqui, numa imagem que está sendo emulada pelo VirtualBox, uma máquina virtual. Eu vou pressionar aqui agora Ctrl Alt F1 para poder executar o terminal. Eu já estou aqui, né? Já fiz alguns testes aqui antes de gravar o vídeo. Aqui eu já estou como superusuário, mas eu vou simular aqui como se eu não estivesse como superusuário, né? A princípio, quando você abrir, vai estar desse jeito, né? Aqui o sinal de dólar aqui quer dizer que é um usuário comum, não é um usuário administrador. Então eu vou dar um sudo su aqui para mudar para o modo superusuário, ou seja, o administrador, que é o root. Aí agora mudou aqui, né? Não está mais o sinal de dólar na frente, mas sim o, vamos dizer assim, o sustenido, né? Aquele famoso joguinho da velha, mostrando pra gente que aqui está agora usando o superusuário. Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Vou usar uma ferramenta aqui também, ó, o Fdisk, que também é usado para particionamento, é bem mais arcaico do que o outro que eu vou usar, que é o Cfdisk. Tá? Mas vou usar ele aqui só para mim fazer um exemplo aqui, ó, Fdisk-L, só para ele listar para mim todos os discos que tem nessa máquina aqui, né? E se existir alguma partição, ele também vai listar e vai mostrar também. Vou dar um enter aqui. Então ele está mostrando para mim aqui, ó, que tem um disco, né? Na primeira linha aqui, ó, /dev/sda. A maneira como o Linux, ele, vamos dizer assim, entre aspas, mapeia os discos, né? É diferente do Windows. Ele está mostrando que eu estou com um disco aqui de 32 GB. Aí está mostrando a questão de cilindros, setores, trilhas e tal, um monte de informações aqui. E mais embaixo a gente vê que não tem, né, tá lá, dispositivo, boot, início, fim, blocos, ID, sistema. A gente está vendo que não tem vamos dizer assim, nenhuma partição nesse HD. Eu vou usar aqui o Cfdisk para poder particionar. Então eu vou usar aqui a referência aqui, ó, /dev de dispositivo, né, devices em inglês, dispositivos, SDA, porque aqui é o primeiro disco que tem, aliás o único que tem nessa máquina virtual, né? Se tivesse dois, teria SDA e SDB. Se tivesse três, seria SDA, SDB e SDC. Se tivesse quatro discos, seria SDA, SDB, SDC e SDD. Vou dar um enter aqui para poder abrir. O Cfdisk é um utilitário do Linux para particionamento. Ele está mostrando para mim aqui, olha, eu tenho uma partição, né? Tá aí, olha, primário barra, né, lag, espaço livre, 32. Ele está mostrando no caso o tamanho em mega. E aqui embaixo aqui eu tenho aqui ajuda, novo, mostrar, sair, unidades, gravar, né? Então basicamente o que a gente faz? Como não tem nenhuma partição, então eu não vou navegar nem para cima nem para baixo aqui na listagem das partições, porque não tem nenhuma partição. Vou vir aqui em nova, setinha para direita ou para esquerda aqui, ó, navegando até chegar em nova. Vou pressionar enter. E ele vai me perguntar agora se eu quero criar uma partição primária, uma partição lógica, né? Eu vou criar uma partição lógica aqui a princípio, meio estranho de dizer, mas vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Vou criar uma partição lógica e vou definir ela como 3072 mega ou 3 GB, né? O Linux ele tem essa característica, né? O Cfdisk tem essa característica de perguntar se eu quero criar essa partição no início, né? Do início do disco ou a partir do fim, né? Eu vou colocar aqui a partir do início do disco, vou dar um enter. E olha só, agora ele mostrou para mim que ele está aqui, olha, vou dar uma setinha para cima e para baixo, mostrando a seleção, olha. Primeiro aqui é SDA5, né, uma partição lógica do Linux. Eu vou dar uma setinha para baixo para ele selecionar o espaço livre, né? Vou pressionar novo, agora vou criar uma primária. O tamanho aqui eu vou colocar 10.000 bytes, vou dar um enter. Ele me pergunta se é no início, vou colocar no início, tá? Vou dar uma setinha para baixo para selecionar o outro espaço livre, né? Porque aqui agora tem uma partição lógica, tem uma partição primária do Linux, né? E tem outra partição com espaço livre. Eu vou criar uma nova aqui. Agora eu vou oferecer todo o espaçamento que eu tenho aqui sobrando no meu disco, né? Eu vou dar um enter.
Olha, agora eu tenho uma partição lógica e duas partições primárias. Essa partição aqui, qual foi o intuito de eu criar essa partição? Justamente para fazer algo que o Linux pede. O seguinte, ele tem uma característica diferente do Windows, porque o Windows, em questão de memória virtual, ele usa um arquivo que é salvo na unidade C, e normalmente esse arquivo fica oculto. Ele usa um arquivo para fazer memória virtual na máquina. O Linux não, o Linux ele é diferente, o sistema dele de arquivos, né, memória virtual, ele usa uma partição para fazer isso. Essa partição ele chama ela de swap, tá? Então eu criei isso aqui como estendida justamente para isso, como 3 GB para fazer dela uma partição swap. Então vou dar setinha para a direita aqui, até chegar em tipo, vou definir o tipo dessa partição aqui agora. Vou dar um enter. Ele está me mostrando quais os tipos de partições que ele pode criar, tá? O que interessa para mim aqui, olha, o número 82, tá ali, ó, Linux Swap /Solaris, tá? Mas ele tem mais sistema de arquivos que ele pode criar, então ele não terminou. Lá embaixo está assim, ó, pressione uma tecla para continuar. Vou dar um enter aqui para poder continuar. Ele me mostra as demais listagens, né, de tipo de partições que ele pode criar. Então já está 82, mas vou só digitar aqui novamente, ó, 82, tá? Ou seja, vou definir essa partição, essa primeira partição, que é uma partição estendida como swap. Vou dar um enter, tá? Aí ele já mudou aqui, olha, tá lá, lógica, Linux Swap /Solaris, né? Vou dar uma setinha para baixo agora para selecionar a segunda partição. Apesar de estar Linux ali, mas eu vou mudar aqui só para, né, exemplo prático mesmo. Vou em tipo. Agora eu vou definir essa como Linux 83. Vou digitar aqui 83, vou dar enter. Vou dar uma setinha para baixo. Vou definir o tipo da terceira também. Vou dar um enter aqui. Vou dar um enter. Vou digitar 83, como definir ela como Linux também, tá? Essa partição aqui, qual que é a ideia do que eu gosto de fazer? Como seria uma ideia de montar aqui uma formatação para instalar um NIC para desktop? Então eu imagino assim, essa aqui o swap, que seria a memória virtual do Linux. Essa daqui seria para instalar o sistema, né? E essa aqui seria para a pasta home lá, que é a pasta dos usuários. Que aí, se eu tiver algum problema no futuro, precisar formatar, eu vou formatar só o SDA2, né, onde está o sistema, e as pastas dos usuários, que vai estar no SDA3 com todas as pastas e arquivos dos usuários. Eu não vou precisar formatar, e eu também não vou precisar fazer backup também, né? Facilita um pouco a minha vida nesse ponto. Agora um aspecto interessante, olha, como eu defini essa partição como instalação, eu vou posicionar em cima dela, vou selecionar aqui, ó, inicializar, né, e vou marcar ela como inicializar aqui, olha, para quando for instalar o sistema, o Linux entender que essa partição vai ser a inicialização, onde vai ser instalado o sistema, tá? Bom, depois de definir tudo isso aí, eu tenho que gravar essas informações em disco. Eu vou vir aqui no gravar, vou responder sim aqui, e vou dar um enter, e ele, né, depois que gravar, vai depender do tamanho do disco e tudo mais, ele vai colocar aqui, ó, tabela de partição foi criado no disco, ou seja, o disco já está pronto para você instalar o sistema. Lógico que a gente está mostrando isso de maneira bem arcaica mesmo, para mostrar só como é feito o particionamento. Mas as instalações do Linux, a maioria delas, né, com interface gráfica, ela já te dá uma interface bem prática, poder criar as partições e formatar também. Eu vou sair aqui do particionador aqui, né, do CFDisk. Vou dar um clear aqui só para limpar a tela. E vou usar o CFDisk, no UFDisk agora, para poder listar novamente as partições criadas. Olha só, agora já mudou, olha. Ele já mostrou para mim, né, informações SDA1, SDA2, SDA3 e SDA5. Uma explicação rapidinho aqui, olha. O que ele fez? Na realidade, ele criou o SDA1 como uma partição estendida, e dentro dessa partição estendida nós podemos criar várias unidades lógicas, né? E ele criou apenas uma unidade, no meu caso, que eu pedi aqui, que foi o SDA5, que é o swap. E o SDA2 vai ser para instalar o sistema, e o SDA3 vai ser para o sistema de arquivos. Se eu quiser formatar isso aqui, né, no Linux tem um utilitário chamado mkfs, né, mk de make, de fazer, fs de file system, sistema de arquivos, né. Eu vou colocar um ponto aqui e vou digitar assim, ó, ext4, ou seja, eu quero formatar uma partição, né, com sistema de arquivo ext4, tá? E agora eu vou digitar aqui, ó, /dev /sda, no caso 2, onde que eu vou instalar o sistema. Vou dar um enter, ele vai formatar ela. Como a partição aqui não é muito grande, ele vai fazer isso assim ligeiramente rápido.
Bom, ele já formatou aqui o SDA2, agora eu vou dar uma setinha para cima, aproveitar o comando aqui, eu vou formatar agora o SDA3, que é a partição onde eu vou colocar os arquivos dos usuários, não Enter. Bom, prontinho, agora eu vou formatar o SDA5, que é a partição que eu defini como vai ser o swap, né? A memória virtual do Linux. Bom, pronto, as três partições já estão formatadas, está, né? As três partições estão preparadas para receber arquivo. Como eu disse anteriormente, numa instalação do Linux gráfica, você pode fazer esse particionamento todo lá dentro do ambiente de instalação, né? Também a formatação é tudo feita lá de maneira, vamos colocar assim, entre aspas, né? Mais rápida, mais prática também. Essa aqui é um particionamento tipo para uma máquina para desktop, né? Se fosse uma máquina de servidor, eu gosto muito de fazer separações das partições. Não é o caso desse vídeo, depois a gente vai fazer um outro vídeo demonstrando isso. Eu gosto de separar, por exemplo, a partição var, né, a partição USR, a partição de ETC, são partições, né? O Linux ele cria pastas, e essas pastas elas têm um objetivo não muito diferente do Windows, né, mas ela é um pouco mais organizada, vamos dizer assim. O ETC é só arquivos, textos de configurações. O SR são programas que são instalados ali. O /bin, por exemplo, é uma pasta onde tem os arquivos executados binários, né, do Linux. O home é onde a pasta dos usuários vão ficar. O swap, no caso, é uma partição de memória virtual. O /var, por exemplo, é uma pasta que ela é usada para, por exemplo, arquivos de logs, arquivo de cache, por exemplo, do SKID, né? Então eu gosto de separar tudo isso aí em casos de servidores, mas isso é uma outra aula que a gente vai fazer, poder demonstrar isso aí. Isso para mim foi muito prático, porque eu já tive problemas com servidores em que, né, a partição corrompeu, então eu trabalhei só e corrigi o problema só daquela partição, e não foi nem preciso formatar o sistema como um todo, né? Então ele foi muito prático, isso que eu estou falando aqui, para resolver um problema que eu tive com o servidor, tá? Mas isso é um outro bate-papo, em outra aula, em outro momento. Ok, até mais, obrigado.